Boa tarde, pessoal. Boa tarde, pessoal. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. A cueca é bom, né? Boa tarde. Boa tarde. Mas que tem mais. Então, gente, é uma honra recebê-los aqui no nosso quarto encontro do Aula Encantadora, como encantar o aluno, como fazer uma aula diferente, como a gente consegue fazer um pouco mais da nossa missão, da nossa visão, tá? Certo? Para o nosso aluno. Isso é importante. Vamos continuar, então, hoje, mais um dia, uma tarde quente, né? Como é que pode? O frio danado que teve acontecendo as semanas passadas, né? E agora estamos aqui em Porto Alegre com quase 35 graus aí fora. Que verão, hein, gente? Então tá. Então, pessoal, só apresentando, vamos apresentar o pessoal que está à distância aí via Hangout. Começa o pessoal do Recanto Maestro. Se apresenta para nós. Tudo bem? Boa tarde, pessoal. Meu nome é Neila, trabalho um pouco na secretaria, dou um pouquinho de aula, um pouquinho de tudo também. Tá? Um prazer. Prazer, Neila. Palmeira das Missões. Prazer, pessoal. Eu sou Adriane De Carli, da 28ª Escola Palmeiras das Missões. Sou tutora no turno da noite. Olá, pessoal. Eu sou Vanussa, sou secretária. Olá. Boa tarde, bem-vindas à aula. Pessoal de Capão da Canoa. Opa, tudo bem? Eu, Adriano, instrutor de inglês. Bem-vindo à aula, pessoal de Capão da Canoa. Pessoal de Rio Grande. Boa tarde a todos. Meu nome é Marit, sou tutora aqui da Escola Filial 17 Rio Grande, e ao meu lado meu colega Rafael, também tutor dos cursos técnicos EAD. Bem-vindo, pessoal de Rio Grande, boa aula para nós. Pessoal de Bento Gonçalves. Olá, para quem ainda não me conhece, eu sou a Ângela, sou tutora dos cursos técnicos EAD primeiro e segundo ciclo e instrutora do profissional QI de administração e informática. Então, estamos aí engajados já na escola. Perfeito. E o pessoal de Caxias do Sul? Oi, eu sou a Ivete, tutora do segundo ciclo, palestrante na unidade 3, na sexta-feira, do ciclo de palestras. E vou participar agora no primeiro ciclo do EAD também, aos sábados. E vou apresentar minha colega Josiane. Boa tarde, eu sou a Josiane, então eu sou tutora do primeiro e também do segundo ciclo na área de contábeis e também dou aula de instrutora de informática aos sábados nas unidades 13 e 15 aqui de Caxias. Ok. Então, pessoal. Então, pessoal, mostrar aqui a turma daqui. Para o pessoal à distância. Deem um oi para o pessoal. Está aparecendo? Eu não bebi. Bom, então vamos começar, tá? Pode botar a apresentação para nós aí na tela, Fabrício. Para aquecer nosso neurônio, vamos começar lendo a nossa missão, visão e foco. E aí vamos começar com tudo. Página 50 e... Página 32. Ok, pessoal? Qual é que é o nosso foco? Educação profissional eficiente e eficaz. A nossa visão? Ser referência sólida em educação profissional. E a nossa missão? Preparar nosso aluno para conquistar posições de destaque no mercado de trabalho.
aumenta a satisfação dos clientes, dos colaboradores e dos investidores na sociedade. E o principal valor da QI? Comprometimento com a aprendizagem do aluno. Por isso que nós estamos aqui, certo? Pessoal, o que é o nosso objetivo? Fazer uma aula boa, utilizando cases que até inclusive nossos colegas vão nos ajudar aqui, por isso tem gente aqui muito experiente. Por exemplo, o Jefferson está na nossa escola, né? Ele foi um aluno nosso, um aluno meu em 1992, eu acho, 93, bem no início, e ainda continua aqui na QI. Então, quer dizer, essa experiência de pessoas que estão aqui, de professores, de educadores, que estão atentos na nossa instituição e que podem compartilhar com outros, né, que estão iniciando, como é o caso das nossas novas escolas. Isso que faz a diferença, né, nesse projeto de encantamento do aluno. Só lembrando, gente, dar aula, todo mundo dá aula, o que tem de instituição dando aula aí, aula se dá aos montes, né? Mas dar uma aula com eficiência, focada no aprendizado do aluno, ou seja, tu dá uma aula com que o objetivo seja o aluno aprender, aí tem pouca instituição que faz isso. E nós temos por obrigação fazer isso. Dar uma aula de uma maneira com que o aluno aprenda. E como é que eu chamei isso? Dar uma aula de uma maneira com que o aluno aprenda. Eu chamo isso, gente, de dar uma aula encantadora. Porque quando tu dá uma aula encantadora, o que acontece? O aluno, certo, fica encantado, o aluno aprende. E aprendendo, além de eu estar fazendo o meu trabalho como educador, que é fazer com que ocorra esse processo de aprendizagem, de ensino-aprendizagem, tá? Acontece algo importante. O aluno volta. Porque um dos maiores problemas hoje em dia de qualquer instituição de educação se chama a evasão. O aluno não gosta da aula, vem no dia a aula está morninha. Não é suficiente, gente. O aluno só vai continuar vindo na aula se a aula for um show, se a aula for boa, se a aula for encantadora. E é isso que nós estamos fazendo aqui, esse é o 4º encontro, né? Como transformar nossa aula encantadora. Então, o que a gente começou a fazer? A gente começou a pegar as competências que são úteis, úteis e funcionais para que o aluno tenha, certo? E desenvolva isso para ele poder arrumar uma posição de destaque no mercado de trabalho. Então, esse é o nosso papel. Nós vamos pegar quais são as competências. O nosso livro, DNA QI, apresenta 20 competências que são importantes para os educadores, para cada colaborador da QI ter. E eu verifiquei que essas competências, tá, elas são úteis para qualquer colaborador de qualquer empresa ter. Se eu conseguir, nas aulas minhas, desenvolver, além do conhecimento técnico, que é importantíssimo. O aluno está vindo na QI para aprender uma técnica para melhorar de emprego, tá? Para ele poder ter empregabilidade, tanto nos cursos profissionalizantes, profissional QI, curso de inglês, né, curso técnico de informática, técnico de administração, como na faculdade. Qual é o objetivo? É ensinar a técnica. Só que a técnica por si só e o diploma fazem com que o aluno entre no mercado de trabalho. Beleza, entrou, conseguiu o diploma daqui, chegou e foi trabalhar aqui numa empresa boa aqui do Rio Grande do Sul. Ou até hoje tem empresas globais que estão aí. Só que ele começa a trabalhar, para ele permanecer e crescer na empresa, só o conhecimento técnico desenvolvido, adquirido na QI é suficiente? Não é, gente. Isso para abrir a porta tu consegue, tu fez o teste, só que para permanecer numa instituição e crescer na instituição, tu tem que ter competências que te segurem lá. Parte das competências a gente já viu. A gente já viu ao todo 10 competências nas outras aulas, né? 7 competências. Hoje eu vou ver com vocês mais 4 competências, ok?
Quais são as competências que a gente viu nos outros encontros? Está no livro, quem quiser ver, tá o manualzinho, esse, o DNA QI. Na página... Espera que eu acho, calma que eu acho. 58, tá certo? Para começar, o que é competência? Isso é importante. Vamos ligar os nossos neurônios. Competência, no próprio livro está escrito assim: são qualidades que cada colaborador precisa ter ou desenvolver para garantir os valores que compõem a ética da instituição. Tá? No caso do aluno, são as qualidades que o aluno deve ter ou desenvolver para que ele garanta, tá, o emprego dele, garanta o crescimento dele. Então eu vou, além de ensinar a técnica, nossos alunos aprendem a programar, certo? Eu tenho que ensinar competências, maneiras dele agir na empresa para ele continuar crescendo, tá certo? Então isso são as competências. E a gente teve na primeira aula, tá? Aliás, na segunda aula a gente começou a ver a autoavaliação, o autodesenvolvimento e a autorresponsabilidade. Tudo que começa com auto, né? Se lembra? Autoavaliação, o aluno se conhecer. Autodesenvolvimento, é ele por conta própria ir crescendo na vida. Inclusive, a gente usa muito analogia, eu uso, com a educação à distância, onde o aluno aprende, através da educação à distância, né, se autodesenvolver, porque só 25% dos encontros são presenciais, né? O que ele deve fazer nos outros 75% onde ele não está na QI? Ele tem que aprender, certo, a se autodesenvolver. E isso é nosso papel como tutor e como, né, professor. E a autorresponsabilidade, foram os 3 primeiros que a gente viu no segundo encontro. O que é autorresponsabilidade? É eu saber que eu sou responsável não só por mim mesmo, mas sou responsável por mim mesmo, mas também sou responsável pela instituição onde eu estou trabalhando, sou responsável pela escola onde eu estou estudando, eu sou responsável pelo meu mundo. Isso a gente aprendeu e isso a gente tem que ensinar para o aluno. Ok? Tá? Depois, na aula passada, a gente viu a capacidade de identificar tendências do mercado de trabalho, uma competência muito importante para o aluno saber o que está acontecendo, tanto com a empresa dele, quanto com as empresas ao redor, com o país, com a cidade, para ele poder e fazer disso uma alavanca, ele se preparar para o que está acontecendo nas empresas e no mercado. A gente viu também a coerência, que é muito importante essa competência, tá, para o professor. O professor tem que ser coerente, ou seja, aquilo que ele ensina tem que ser de acordo com aquilo que ele faz, porque, gente, um gesto vale por 1000 palavras, então não adianta falar, tá, que tu tem que ser disciplinado, tu tem que chegar no horário, tu tem que ler, tá certo? Que hoje a gente vai tratar da disciplina. Se eu não sou disciplinado, se eu não sou pontual e se eu não leio. Então, o professor, gente, que eu uso muito, é o exemplo. Então, nós temos que ser o exemplo. É isso aí. Competitividade, por que eu tenho que desenvolver no aluno a competitividade? Para ele não ser mais um aluno nota 6, aquele medíocre, né? Eu falo, gente, o aluno que gosta de nota 6, ele vai ser eternamente um medíocre. Eu quero que o meu aluno batalhe pela nota 10. Ele brigue com o professor, porque o professor descontou meio ponto e ele ficou só com 9,5. É isso que eu quero. Nossos alunos têm que ser competitivos. Porque se eles forem competitivos em sala de aula, quando eles forem para o mercado de trabalho, eles vão ser competitivos. Então, esse é um papel importante do educador. E o último que a gente viu na aula passada, tá? Há 2 semanas atrás, não menos importante competência, chamado comprometimento. O que eu falei para vocês do comprometimento? Primeiro, é o sonho de qualquer empresa. Se uma empresa tiver colaboradores comprometidos, ela sobe, ela cresce, tá certo? Ok? Comprometido em tudo, principalmente uma empresa, o colaborador tem que estar comprometido com os resultados do trabalho dele, porque com as somas dos resultados do trabalho de cada um, tu tem uma empresa, tá certo?
perfeito, uma empresa que o mercado valoriza. E se o mercado valoriza, os clientes valorizam. E o cliente valorizando, o cliente paga. E nós estamos preparando nossos alunos para ingressarem no mercado de trabalho. Então, eu tenho que fazer com que o aluno seja comprometido. Como é que eu faço com que o aluno seja comprometido? Primeiro, eu tenho que ser comprometido. Pelo exemplo, gente. Tá? Então, nós temos que ser comprometidos. E nós vamos tornar o nosso aluno comprometido. Ou seja, eu tenho trabalho para entregar na tal data, vai ser na tal data. E eu tenho aquelas exigências de qualidade, seguir, como é que é o nome? ABNT, seguir as normas. Eu vou fazer com que siga, e se eu pedir, eu vou exigir isso aí. Ou seja, eu tenho que fazer com que o aluno seja comprometido com a aula, ok? Outra coisa importantíssima que eu falei para vocês, tentem fazer com que o aluno, tá? Isso é importantíssimo, se comprometa em chegar no horário, sair depois que termina a aula, não sair no meio da aula, tá? Se comprometa a vir na aula. Eu estou aqui dando o melhor de mim, que os alunos também venham e deem o melhor deles. Isso é, até eu falei muito com vocês, como é que se diz, o contrato que a gente assina com o aluno no primeiro dia de aula. Ok? E vamos agora para conhecimento específico. Deixa eu ver onde que eu deixei o... Ó, tudo isso aqui nós passamos, hein, gente? Coerência, competitividade e comprometimento. Encerramos com a parábola da galinha e do porco, né? Bacana aquilo, né? Então, quando chamarem vocês de porco, na verdade, né? Estão dando um elogio, né? Certo? Cuidado para chamarem de galinha, né? Isso é um problema sério, principalmente para as meninas, né? Então, vamos lá. Conhecimento específico. Tá? Isso aqui está no livro nosso, na página 60. O que é conhecimento específico? Por que eu preciso ensinar? Olha que competência. Eu tenho que desenvolver no aluno o conhecimento específico. Gente. Tá? Eu estou formando alunos para atuarem no mercado de trabalho. Ok? E no mercado de trabalho estão precisando de um programador e desenvolvedor em, sei lá, para app, para Apple, ou desenvolvedor para Android, ou isso. O aluno, para aquilo que ele vai procurar o mercado, ele tem que ter esse conhecimento específico. Eu, nas disciplinas nossas, eu vou ensinar o aluno a ser um técnico de informática, a ser um técnico de administração, a aprender o RH. Então, o conhecimento é fundamental. E uma coisa, gente, está escrito, ó, ter o domínio teórico e prático. Isso é bacana. Teoria e prática. Gente, por que eu preciso saber a teoria? Por que eu falo? A teoria me poupa trabalho. Se está lá escrito, eu gosto de fazer muita analogia, né? Vocês sabem fazer um bolo? Tá? Eu não sei fazer bolo, mas se eu pego uma receita de bolo, eu tenho grande chance de sair alguma coisa parecida com bolo lá na minha frente. Tá? Agora, para fazer um bolo muito bom mesmo, eu tenho que aliar a teoria com a prática. Ou seja, eu estou com a receita do bolo, está lá escrito, algum especialista, um grande chefe, montou lá, nem que seja só botar farinha, ovo, bater e botar... Eu acho que falta um ingrediente, mas tudo bem. Vocês notam que eu sou um chefe, né? Perfeito. Mas depois que eu misturar tudo e botar no fogo, gente, eu vou ter que cozinhar umas 3, 4, 10 vezes até sair um bolo bom, gostoso, um bolo perfeito. Isso que o aluno vem procurar quando vem para aqui, gente. Tá? Procurar ter o domínio teórico e prático, tá? O que não adianta. O mercado, algum tempo atrás,
quando não existiam os cursos técnicos, os cursos profissionalizantes, tá? Certo? Pegava um cara recém-saído da faculdade, como eu saí em 89, faz tempo isso aí, tá? E o que eu tinha que fazer? Nenhuma empresa me contratava direto. Vocês sabiam disso? Apesar de eu ter curso superior, ser da terceira turma de informática, de bacharelado em informática do Estado, tá certo? Ninguém me contratava. Por que não me contratava? Eu não tinha uma coisa chamada experiência. Aí me contrataram, não direto, me botaram como estagiário. Por que eles colocam o pessoal como estagiário? Para errar, né? Vai lá e erra, faz aquelas... Então, gente, porque a faculdade que eu fiz era uma faculdade acadêmica. Não tinha prática. Era só teoria, teoria, teoria. Eu tinha que desenvolver a prática num lugar. Então, eu tinha que fazer um estágio e errar bastante, tá certo? Até que eu adquirisse a experiência para poder subir ou arrumar um emprego melhor. Ok? Nossos cursos não são assim. Nós damos ao mesmo tempo uma aula que envolva a teoria com a prática, fazendo isso. Quando eu dou só para os nossos alunos a teoria, a maioria dos alunos não entendem, não assimilam. Eles até dizem assim, entendi, mas é na verdade assim, não entendi. Tá certo? O que eu tenho que fazer para que o aluno realmente compreenda? Exercitar. Eu tenho que fazer case, eu tenho que montar uma aula que faça com que ele desenvolva um programa, e aí tu corrige, né, na aula, tu vai dando uma certa experiência para o aluno. Tá? Certo? Então, isso é importante, e é isso que nós vamos fazer. Desenvolver no aluno o conhecimento específico, tá? Em sua área de atuação profissional. Uma coisa importante, eu falei e vou repetir várias vezes, nós somos o exemplo. Então, eu não posso tentar ensinar o aluno a experiência de algo que eu não experimentei. Imagina que frio eu vou ficar. Eu tenho que ser experiente fazendo a experiência antes de dar aula do aluno, né? Isso é fundamental, ok? Para que é necessário o desenvolver o aluno domínio teórico? Aquilo que eu falei, gente. Quando está escrito domínio teórico, tem uma lei que diz que é assim que funciona, tá certo? É só tu seguir, gente. Não vai contradizer essa lei. Então, eu preciso ensinar a teoria. Isso é importante, tá certo? Ensinem o aluno a ler manual, coisa que hoje ninguém mais lê, né? Nem tem por que ter manual, né? Certo? É necessário ter manual, é necessário ele buscar na fonte, porque eu tenho que desenvolver no aluno o aprender a aprender. Então, ele não vai estar sempre com a gente, concordam? Se ele não estiver sempre com a gente, é importante o aluno saber aonde ele busca a fonte para continuar aprendendo a aprender. Tá? Porque ele precisa ter também a prática. É aquilo que eu falei para você, gente. Não adianta, ninguém mais contrata, como antigamente, uma pessoa para errar. Tá? Quando eles estão contratando na empresa, já botam ele para agir, é incrível. Já contratam a gurizada, ele já vai começar a desenvolver programa, já vai começar a trabalhar no marketing, no recurso humano. Não existe mais aquele tempo que existia antes, 6 meses, 1 ano, para ver como é que tu tá. Não, já te botam e tu tem que sair dando resultado. Como é que eu faço para o aluno estar preparado? Eu tenho que preparar na aula, dando a teoria e a prática junto. Dando a teoria e fazendo com que ele exercite na sala de aula. Aí eu vou estar atendendo essa competência. Ok? Ó, a educação na QI, eu saí aqui da frente, tá? A educação da QI é calcada nos 4 pilares da educação do Jacques Delors. Primeiro, aprender a aprender. Gente, aprender a aprender a teoria, isso é bacana. Aonde tu aprende a aprender, aonde tu busca a teoria, tem um monte de coisa, aliás, vou dizer, 99% do que o aluno vai procurar, já existe um conteúdo, já existe uma teoria sobre aquele assunto. Se o aluno aprender a buscar e ler, certo? A gente vai estar ensinando ele a aprender a aprender.
O segundo, aprender a fazer. O que é aprender a fazer? É a prática. Então, tu ensinou ele a fazer uma pesquisa, vai ali para o mercado, ali, vai aqui no Camelot, vai ali fazer uma pesquisa de mercado e volta com os dados, ensina o aluno a fazer pesquisa na cadeira de marketing. E aí depois diz para ele, ó, vai lá e faz. Porque, gente, tu só realmente diz que tu sabe quando tu fez. Tá? Isso é importante. Para nós, professores, nós educadores, tem uma coisa acima. Se tu aprendeu a teoria, botou na prática fazer e ainda ensinou, aí matou, né? Tu é o cara, né? Certo? Mas para o aluno, certo? A gente pode parar, principalmente, né? Dando a teoria e dando a prática. Teoria e prática é saber fazer, saber como fazer e saber por que se faz. Olha que interessante isso aqui. Gente, saber fazer, então tem que, quando eu digo para o aluno, tu sabe fazer, ele tem que dizer, eu sei a teoria. Agora, ele sabe como fazer mesmo, tá? E ele sabe por que se faz. Então, isso é bacana. Então, eu estou indo adiante, né? Certo? E estou desenvolvendo, eu estou instigando o aluno. Ok? Então, esse é um das competências que nós vamos ver hoje. Competência importantíssima. Eu diria que para os cursos técnicos é uma das competências mais importantes que tem. Aliás, o aluno ele veio para buscar isso. Ele veio para buscar o conhecimento específico no curso de informática, no curso de administração. Tá? Esse é o meu predileto de todas as competências. Criatividade. O que é criatividade, gente? Bacana. Da onde que vem a criatividade? Tá? Inclusive, eu coloquei no nome da QI, tem inovação. O que significa QI? Qualidade e inovação. O que é o I? Inovação é igual a criatividade. Eu vou inovar, vou fazer diferente. Algo que ou ninguém fez ou algo que fizeram de forma diferente. Tá? No livrinho, DNA QI, está um conceito que eu gosto muito. Criatividade. O que é? Capacidade de apresentar soluções úteis e funcionais às necessidades de forma evolutiva. Gente, capacidade de apresentar soluções úteis e funcionais. Isso que todas as empresas, os empresários, os gerentes querem dos seus colaboradores. Que eles apresentem soluções úteis e funcionais. O que é uma solução útil? Que tem utilidade e funcional, que funcione, né? Gente, a gente vai falar muito nisso. Talquem muito isso com nossos alunos. Não adianta eu saber aplicar uma coisa mirabolante que não funciona, ou que não é útil. Como eu vejo gente desperdiçando tempo aprendendo, tá? Coisa inútil. Nossos cursos têm uma duração reduzida. Tá? Um curso técnico de administração tem 840 horas, o técnico de informática tem 1020, 1030 horas, né? Certo? Como é que em 1030 horas eu formo um técnico se eu não for ensinar o que realmente é útil e funcional? Entendeu? Então, isso é o importante. Vamos ensinar o que é útil e funcional. O que tem aplicabilidade aonde? No mercado de trabalho. Então, se não tiver aplicabilidade no mercado de trabalho, eu não preciso ensinar para o aluno, não perde tempo. Vamos ensinar o que é útil e funcional para o aluno, tá certo? Vamos se ater para que o aluno aprenda realmente o que é aplicável no mercado de trabalho. Claro que a gente ensina e está olhando, né? A gente está vendo diversas cidades onde a gente está tendo escola, então a realidade de Porto Alegre é diferente da realidade de Palmeira das Missões. Né, que a Adriana está lá nos ouvindo, tá? Diferente de Capão da Canoa, né, que deve estar um céu bonito, lá, tu imagina aquele sol tá, hoje, mas eu tenho que ensinar para o aluno, por isso, naqueles momentos presenciais, cases que são úteis e funcionais para o aluno. Isso é ser criativo. Olha que legal. Ensinar coisa útil é ser criativo, de uma maneira com que funciona. Tá?
A criatividade permite cumprir os desejos de forma mais rápida, fácil, eficiente e econômica. Todo mundo quer se realizar mais rapidamente, mais facilmente, mais eficientemente, mais com economia. Isso é o sonho do mercado capitalista. Isso é o sonho de cada aluno. Então, eu tenho que ensinar como o aluno vai desenvolver a criatividade. Tá? Criar só é possível quando o cérebro... Isso é bacana, gente. Criar só é possível quando o cérebro detém uma grandiosa e alargada variedade de conhecimentos. Pô, gente, para o aluno ser criativo, primeiro ele tem que ter conhecimento. Eu vou botando conhecimento. E aí depois são feitas as famosas sinapses no cérebro. E aí o aluno começa a ter umas ideias bacanas, mas ligando aquela grandiosidade de conhecimento que ele teve. Tá? Eu não posso dar só o conhecimento e tentar com ele. Por isso que eu tenho que fazer com que o nosso aluno faça o que é, gente. Não só venha à aula, que ele leia, que eu desenvolva o hábito da leitura no aluno, que ele vá atrás de vídeos na internet, que ele realmente entre com tudo naquilo que ele está se propondo a ser. Tá? Ó, criar só é possível quando o cérebro detém uma grandiosa e alargada variedade de conhecimento e informação, fazendo com que as associações de ideias ocorram de forma mais fluida e direcionada. Essas associações permitirão alcançar as ideias e conceitos novos de uma forma única e original. Ou seja, quanto mais conhecimento tiver, melhor. E muito bacana, gente, as grandes ideias do século. Tu vai ver, por exemplo, E igual a MC2, da Albert Einstein, teoria da relatividade. Sabe quanto tempo antes de ele escrever no papel ele já tinha pensado, estava pensando nessa teoria? Vocês imaginam? Ele ficou 10, 15 anos antes. E Einstein, cara, tá? Porque aí ele foi adquirindo conhecimento e começou a fazer as ligações e digo, é por aí, tá certo? Quanto tempo antes o Steve Jobs desenhou o iPad? Vocês sabiam? Quanto tempo antes foi? Ele desenhou o iPad 5, 6 anos antes de ele botar na prática. Sabe por quê? Não tinha tecnologia na época para fazer como ele queria. Tá? E aí foi ligando as coisas e veio, né? E criou o tal do iPad. Então isso é importante. Criar, fazer com que o aluno adquira bastante conhecimentos, tá? De forma de várias áreas, para ele desenvolver a criatividade. E vamos ver um videozinho, que é bom para acordar, para ver, tá? Certo? Então preste atenção que o vídeo é bem interessante, tá bom? Vídeo 1 aí para nós, DJ. Você se considera uma pessoa criativa? Quantas vezes você está fazendo uma coisa nova, você não conseguiu sair do DJ! Na teoria parece fácil, e é algo de nada. Mas na prática a gente sabe que é um pouco. A gente vai repetir, não. Relaxa. Essa é uma situação comum, tanto para quem é considerado criativo ou não. A diferença é a forma de como tudo isso é tratado. Mas afinal, o que é criatividade? Criatividade é o processo de tornar-se sensível ao problema, ter harmonia, buscar soluções, blá 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 blá. Também criatividade é a simples capacidade de se criar as coisas, de encantar infinitas maneiras de realizar algo utilizando recursos finitos. Porque para quem é criativo, sempre existe outra maneira de se fazer a mesma coisa. A criatividade volta ministro, volta ministro. E ela deve ser usada em todo. Deu, começando, do zero. Você se considera uma pessoa criativa? Quantas vezes você está fazendo uma coisa nova, você não conseguiu sair do zero? Na teoria parece fácil, e é algo de nada. Mas na prática a gente sabe que é um pouco mais complicado do que isso. Relaxa. Essa é uma situação comum, tanto para quem é considerado criativo ou não. A diferença é a forma de como tudo isso é tratado. Mas afinal, o que é criatividade? Criatividade é o processo de tornar-se sensível ao problema, ter harmonia, buscar soluções, blá 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 blá. Para mim, criatividade é a simples capacidade de se criar as coisas, de encontrar infinitas maneiras de realizar algo utilizando recursos finitos. Porque para quem é criativo, sempre existe outra maneira de se fazer a mesma coisa. A criatividade é associada à inovação, e ela deve ser usada em todos os aspectos da nossa vida, mesmo nas mais singelas situações cotidianas.
Estudos apontam que aqueles que desenvolvam a criatividade, diferente de suas profissões, alcançam um sucesso mais rápido, se realizam, escolam profissionalmente e são mais bonitos. O fato de não ser, todo mundo é criativo. Só que alguns exploram e exercitam esse potencial mais do que os outros. Experimente coisas novas, ouse, inove, tire um tempo para si. Talvez faça uma caminhada, converse consigo mesmo, aprenda a curtir a sua própria companhia, porque ela vai curtir por toda a sua vida. Não menospreze as pequenas coisas. Nem até o final, assista até os créditos. Converse com seu avô, fuja da rotina, do estresse, da pressão, do medo do fracasso ou do que os outros vão pensar. Essas coisas são as maiores inimigas da criatividade. E o mais importante, vá além dos padrões impostos pela sociedade. E se você se diz uma pessoa sem criatividade, dê uma chance para você mesmo e faça algo novo, mesmo que pareça a coisa mais ridícula do mundo. E falando nisso, nada mais ridículo do que a frase, eu não vou fazer isso porque eu vou pagar o público. Lembre-se que o processo criativo tem que fazer coisas inusitadas, mesmo que elas não pareçam ser lógicas. Sabe, as uma das maiores invenções da humanidade foram imaginadas muito antes de ser possível criá-las. Ser criativo é transformar o mundo chato de sempre em algo totalmente diferente. E chegamos ao fim de mais um vídeo desse canal, um vídeo que eu sempre quis fazer, mostrando meus desenhos, informações, etc. Deu bastante trabalho para fazer, então se você gostou, eu quero ajudar a continuar fazendo. De cara, esse vídeo é um modelo de criatividade, né? Tu viu? Imagina o trabalho que esse cara teve para fazer esse vídeo com desenho, ligando, né? O trabalho de... Deve ter gasto aqui uma meia hora para fazer, mas gastou, né? Não, brincando. É um modelo de criatividade, né? Que vai estar vídeo montado, né? E, gente, olhem que bacana. É aquilo que eu falei. Criatividade é igual a inovação. Então, nada melhor, a gente precisa ter uma aula diferente. Aquela aula com quadro negro, ou quadro branco agora, ou só usando o PowerPoint, é muito chato. Tu vai olhar, de repente tá metade da turma dormindo. Eu estou vendo aqui alguns com sono, e olha que são professores que estão na frente aqui do diretor. Tá? Então imagina aquele aluno que está cansado, que vem na aula para estudar à noite, né? Que passou, aí deu, desligou a luz, deu. Eu não posso fazer toda aula com PowerPoint. Eu não posso fazer toda aula com quadro negro. Eu tenho que inovar. E isso é importante, é ser criativo. Né? Pode passar o segundo vídeo, não, só avança. Discernimento. Terceira competência que nós vamos ver hoje. Discernimento, gente, é uma competência muito importante. O que é discernir? Né? Está escrito ali, ó, julgar de forma clara e sensata. É saber fazer as escolhas. O nosso aluno, por ele estar na QI, ele já fez a sua escolha. Por ele estar estudando, ele já fez a sua escolha, já discerniu, né? E eu tenho que ajudar o aluno a desenvolver essa competência, o discernimento, fazer as escolhas certas. Gente, aí fora no mercado de trabalho existe, vou colocar assim, na rua, tá? Existe droga, muita droga, então o aluno tem que saber discernir entre usar ou não usar, tá? Existe muita coisa ruim, muita coisa boa. Então eu tenho que fazer, tenho que ajudar o aluno a fazer essas escolhas. Gente, o fato de ele já estar na sala de aula, ele é uma exceção, ele já é um diferente, tá? Se ele continuar fazendo escolhas boas, a vida dele vai ser uma boa vida. Se ele fizer escolhas ruins, a vida dele vai ser uma porcaria. Então, nós temos que desenvolver no aluno a capacidade de ele fazer o discernimento. Ok? Certo? O que o aluno ganha, por exemplo, faltando um dia de aula? Né? O que ele ganha? Ele só perde. Gente, ele trocou uma sala de aula com o professor passando um conteúdo importante para a vida e ele ficou em casa fazendo o quê? Certo? Vendo televisão, indo para o jogo de futebol. Gente, isso é importante, é fazer escolhas para a vida dele. E eu tenho que ensinar o aluno a fazer essas escolhas. Sabe que todas as escolhas da minha vida eu sempre pesei
eu coloco prós e contras e baseado no peso que dá, eu tomo uma atitude ou a outra. Todas as escolhas da minha vida, vocês sabendo disso, as grandes escolhas, tudo com peso. Ensinem o aluno, e até eu descobri que isso aqui, eu pensei que eu tinha inventado isso, não fui, né? Isso aí tinha um rei, até eu acho que foi Henrique VIII, que tomava todas as decisões, era um parente meu, né? Que ele fazia todas as decisões baseadas numa tabela de prós e contras com pesos, né? Então isso é algo porque eu sou da área da informática, mas da área da informática são tudo lógico, né? O que eu vou tomar? Agora, claro que existe uma coisa muito mais certa, né? Mais correta, mais direta para quem tem a decisão. Nós temos que ensinar o aluno a fazer e tomar boas decisões. Tá? Ó, buscando no dicionário, eu falei dicionário, aquele livro grosso que tem algumas bibliotecas, nossa tem, tá? Discernimento é a destreza, olha que palavra legal, para entender algo com grande facilidade e perspicácia. Tá? Aptidão ou capacidade de entender certas circunstâncias, habilidade de compreender algo com sensatez e clareza. É a faculdade de escolher o certo, ter critérios ou juízo, ou efeito de se distinguir com raciocínio sobre as coisas. E aqui, ó, o senso que permite pessoas a confrontar o certo e o errado, a verdade e a mentira, tá? O melhor e o pior. A experiência pessoal e a crendice, isso é muito comum, tá, gente? Tem muita gente que troca essas duas coisas, né? Experiência profissional, experiência pessoal e a crendice. E assim por diante. Eu tenho que ensinar o aluno a ter uma lógica correta. A lógica, gente, correta é a lógica da vida. Isso é importante. Aqui vai dar mais vida a ele, ok? A lógica da profissão, do mercado de trabalho. Ele, quando está vindo para a QI, o que ele está querendo? Ele está querendo mudar de vida. Tá? Todo mundo que vem aqui quer mudar de vida, quer melhorar de vida. Querem. Isso ele quer melhorar de vida. Através de uma profissão, de emprego ou da empresa que ele vai construir. E, nesse caminho, ele vai ter que tomar uma decisão. Nosso papel como tutor, como professor, como instrutor, é ensinar os nossos alunos a ajudarem a ter discernimento e separar o que é certo do que é errado. O que é realmente importante para a vida dele, pessoal e profissional, e o que não é. Porque muitas vezes, gente, nós também somos os pais e as mães dos nossos alunos. Tá? Que eles não têm em casa, nós temos que ajudá-los a ver o mundo desse lado. Quando acontece de um aluno perder um emprego, o que é a primeira coisa que ele vem fazer aqui? Cancelar o curso. Ah, vou cancelar, não tenho dinheiro. Aí tu vai ver, mas que coisa interessante, porque se ele estiver estudando na QI, ele tem chance de um colega indicar ele para uma empresa, de um professor indicar ele para uma empresa, tá? Ele tem chance de arrumar estágio, porque ele está estudando numa escola, e aí tem vínculo e consegue arrumar emprego, tá certo? E com a cabeça estudando, ele consegue pensar, tá, agitando para arrumar alguma coisa. Se ele larga a escola, ele perde tudo isso. E ele acha lógico largar a escola. São coisas que não dá para entender. O lógico seria largar outras coisas, e não a escola. Tá certo? Ok? Então isso é importante. Nosso papel é esse. Aquilo que eu sempre falo, gente, através da educação, nós mudamos o mundo. Tá? E a última competência que a gente vai ver hoje, não menos importante, é a disciplina. Tá certo? O que é disciplina, gente? Tá? Segundo o nosso DNA QI, a disciplina é a capacidade de controlar determinado comportamento de forma a respeitar regras e conseguir resultados. Tá certo? Capacidade de controlar determinado comportamento de forma a respeitar regras e conseguir resultados. Então, como é que eu faço, gente, para desenvolver a disciplina? E aonde que eu estou utilizando a disciplina? Isso é importante, que eu trabalhei muito com o pessoal, estou trabalhando agora da educação à distância, tá? E eu vi que alguns professores, alguns tutores disseram assim, não,
essa turma é muito indisciplinada, aquele aluno, gente, é indisciplinado demais, tá certo? E afeta a turma. Primeira pergunta que eu faço, não sei. A disciplina nasce com as pessoas ou ela é aprendida? Ela é aprendida. Isso é, gente, não nasce. Aquele bebê é muito disciplinado. Tá? Deixa solto aí para tu ver. Foi os pais que ensinaram ele a ter um padrão de disciplina. O que o exército faz? Meu tempo era o guri de 15 assim, um terrível, o pai já dizia, esse vai para o quartel. É ali que a gente conserta a disciplina dele. Claro, o que o exército cria da disciplina? Disciplina militar, gente, disciplina militar é disciplina militar, tá certo? Então a disciplina é uma competência que pode ser adquirida e pode, né? Então quer dizer, e nós como professores, como educadores, nós temos que desenvolver a disciplina no aluno, tá? Como se desenvolve a disciplina? Como é que eu desenvolvo a disciplina em alguém? Tem uma palavra que é muito parecida com disciplina. Para ter disciplina, o que eu tenho que ter? O hábito. Tá certo? Tu criando o hábito, tu obtém a disciplina. Ok? Como é que eu desenvolvo o hábito da leitura? Lendo. Né? Certo? Se me desenvolvendo, fazendo com que eu todo dia leia. Gente, o pessoal nasce gostando de ler. Em alguns casos, a minha filhota, modéstia à parte, eu já estou ensinando desde pequenininho, então ela aprendeu, gostou. Mas normalmente ninguém gosta de ler. Aquele monte de palavra, é melhor eu ver um desenho animado, tá tudo ali pulando, né? Certo? YouTube que tá cheio de coisa. É ou não é verdade? Certo? Ok? Então é muito comum, gente, a gente pensar que não se desenvolve a disciplina. Mas o hábito da leitura, não, eu não gosto disso. Gente, é tudo uma questão de hábito. E tu tem como desenvolver o hábito. Não gosta de ler? Começa lendo uma página por dia, 2 páginas. Mas desenvolve o hábito de ler uma página, 2 páginas por dia, todo dia, até que tu tá lendo, no final de um ano, 2 livros. Que é muito mais do que muita gente aí. Né? Que nós temos uma colega, ó, a Mariane, pode vir aqui, Mariane. Eu quero mostrar para vocês um exemplo de uma moça que não gostava de ler e aprendeu a ler e a gostar da leitura. Vem aqui na frente, Mariane, pode falar para o pessoal como é que tu aprendeu a gostar de ler? Quando eu era mais nova, eu não gostava muito de ler. Era difícil. Eu comecei a gostar de ler mesmo, eu tinha uns 12, 13 anos, por causa do Harry Potter. Comecei a ler, os primeiros livros eram pequenos, eram curtos, aí comecei a ler. No final, já estava lendo livros de mais de 600 páginas. Em 1 a 2 semanas já tinha lido todo ele, e já teve, no ano passado, eu li 13 livros durante o ano. Né? Daí eu fui adquirindo, daí conforme a leitura do Harry Potter me interessou, eu acabei agregando outros tipos de leitura ao meu cotidiano. O que tu lê hoje? Hoje eu estou lendo Água para Elefante. Viu, gente? Então quer dizer, a Mariane não gostava de ler. Através do que? Do Harry Potter, né, certo? Ela desenvolveu o desejo da leitura. E aí começou e foi indo. Gente, isso que nós temos que fazer. Desenvolver o nosso aluno através de algo que ele goste, tá? A leitura. E a partir daí, gente, ele vai, cria o hábito, criando o hábito, o que acontece? Aí que tá, uma leitora, leu ano passado 13 livros. Hoje é sexta-feira 13, inclusive. Então isso é bacana, tá, gente? Então vamos desenvolver o hábito da leitura. O hábito vira disciplina. Tá certo? Obrigado, então, Maria. Tá? Aqui, ó, continuando. No livro Empresas Feitas para Vencer, tá? Eu já citei várias vezes esse livro, tá?
O Jim Collins, que é o escritor, ele fez uma pesquisa durante 5 anos, certo? E chegou a 11 empresas, ele estudou durante 5 anos as 500 maiores empresas da Forbes durante 30 anos. Olha só, um estudo de 5 anos, de um monte de gente, claro, estudar as 500 maiores empresas listadas na Forbes durante 30 anos é trabalho de pesquisa, tá? E constatou que 11 empresas das 500 durante 30 anos, 11 empresas superaram suas concorrentes em mais de 7 vezes. A segunda colocada. Imagina tu ter um setor, por exemplo, de telefonia celular, onde a primeira colocada supera a segunda em 7 vezes. É uma ignorância, né? Essas empresas são top, e não num ano, em 15 anos seguidos. Olha que loucura isso aí, tá? Essa pesquisa, tá? E descobriu 6 diferenças separando as empresas em 3 grupos. Ele descobriu que essas 11 empresas, por que essas 11 empresas separaram de todas as demais? Principalmente delas, separaram do segundo colocado. Eles compararam, né? Como é que ela ficou 7 vezes maior que a segunda, se elas começaram praticamente junto e algumas começaram bem abaixo, né? E aí ele chegou e separou, são 6 coisas que separam, 6 coisas que separam as empresas do primeiro grupo, essas aí, as empresas feitas para vencer, do segundo grupo. E ele separou em 3 grupinhos. Quais são? O grupo de pessoas disciplinadas, tá certo? As diferenças de pessoas disciplinadas, de pensamento disciplinado e de ação disciplinada. Olha que interessante, eu estou falando sobre disciplina e ele separou que as 11 melhores empresas são diferentes das segundas colocadas em 6 quesitos. E esses quesitos ele agrupou em 3 grupos. O grupo das pessoas disciplinadas, ou seja, essas empresas todas tinham uma liderança de nível 5, tá? Primeiro quem e depois o quê, ou seja, elas não sabiam o que elas iam fazer, elas só botaram no barco primeiro as melhores pessoas que podiam estar no mercado. Gente capacitada, qualificada, gente criativa, e depois foram ver o que eles iam fazer da vida, tá certo? Ou seja, isso ele considerou pessoas disciplinadas fizeram as empresas, essas 11 empresas, serem as melhores empresas, tá? Durante esses 15 anos. Segundo, pensamento disciplinado. Ele disse que todas essas 11 empresas enfrentaram a verdade nua e crua, não ficaram fazendo firula, nós estamos indo bem, não. Olhavam os mapas, estamos indo mal, vamos ter que atacar isso aí, vamos ter que fazer corte. E é isso, analisar a verdade nua e crua e conceito do porco-espinho. Não é nada a ver com ecologia, tá? Mas significa o seguinte, isso é muito bacana, esse livro fala, se tu quer ser uma empresa melhor do mundo, tu tem que estar numa área e fazer alguma coisa que tu seja o melhor do mundo, que tu tenha paixão por isso e que nessa área tu possa ser o melhor do mundo. Então eles usam isso como conceito de porco-espinho, tá certo? E você já viu andando o porco-espinho? Aquele bicho, né, desengonçar, cheio de espinho, tá? E aí ele compara o porco-espinho com um predador, não sei se é um puma, tá? Certo? Já viu um puma tentando pegar um porco-espinho, quem é que ganha? Olha a velocidade do puma. O puma chega a correr 100 km por hora. O pulo de um puma, a destreza, a agilidade, e na briga com o porco-espinho, quem é que ganha, cara? Sabe quem ganha? O porco-espinho, que tem aquela coraça, se fere, e aí o puma sai todo espinhado, tá certo? Então é isso que ele compara. Então as empresas feitas para vencer, elas têm uma área definida, e nessa área elas podem ser o melhor do mundo, e todas as energias são para essa área, elas não perdem o foco nunca. Tudo isso se chama pensamento disciplinado, desde o início. Tá? E o terceiro grupo de coisas importantes para a empresa continuar crescendo é ação disciplinada. Gente, não adianta tu ter pessoas disciplinadas, pensamento disciplinado, se tu não age. Tu tem que fazer. E aqui diz, ter a cultura da disciplina.
Isso é importante, até vou falar um pouco, e ter aceleradores tecnológicos. Tá? O que é a cultura da disciplina? Quando vocês têm pessoas disciplinadas, não precisa de hierarquia. Tem pessoas disciplinadas que não precisa de hierarquia. Quando se tem pensamento disciplinado, não precisa ter burocracia. E quando se tem ações disciplinadas, não precisa ter controle excessivo. Então, tu tem uma empresa ágil, uma empresa rápida, uma empresa que toma decisões corretas, porque todas as pessoas que estão dentro, elas sabem aonde querem chegar, certo? São disciplinadas e têm responsabilidade. Ok? Tá? Quando você combina numa cultura de disciplina uma ética empreendedora, tu tem a disciplina na empresa e tu junta mais com uma cultura, a disciplina, uma ética empreendedora, ou seja, tu é empreendedor, tu quer evoluir, tá? Consegue a alquimia mágica do desempenho extraordinário. Isso é o resumo desse livro aqui. Esse livro, gente, é um livro muito bom e eu aconselho, porque é uma pesquisa de muito tempo e de muita gente grande que olhou, pesquisou e é aplicado em várias empresas grandes aqui do país. Inclusive, é aplicado aqui na Gerdau, tá certo, esse livro aqui. Ok? As pessoas disciplinadas são mestres de si mesmas. A disciplina é a virtude que nos dá liberdade. Vocês sabiam disso? Muita gente diz assim, a pessoa disciplinada é um escravo. Mentira. Quem é escravo é quem não é disciplinado. Quando tu não tem a disciplina, por exemplo, de acordar cedo, tu desperdiça um fim de semana com sol, tu não faz o que tu devia. Quando tu é disciplinado, tu acorda cedo, tu dá uma corrida ou faz uma natação, volta para casa, prepara um café legal para a família, tá certo? Aqui, e tudo o teu dia é um dia maravilhoso. Então é importante ter disciplina para tudo na vida. Gente. E a disciplina, ela liberta, a disciplina dá a minha liberdade. Eu consigo fazer as coisas se eu sou disciplinado. E o nosso aluno, gente, muitas vezes o que ele está precisando quando ele vem aqui é ter disciplina. A disciplina é fundamental. Tá? E para encerrar essa parte, e aí depois nós vamos fazer o trabalho. Aí nós vamos apresentar primeiro do Anderson aqui, que tem um case de aula encantadora. Tá? O Anderson foi um dos que eu escolhi agora. Tá? Depois de mais professores vão apresentar nas outras aulas, tá? Certo? Então vamos lá ver o vídeo de disciplina. A disciplina é, sim, uma qualidade extremamente importante. Talvez seja, inclusive, a qualidade que permite que a pessoa desenvolva outras qualidades. Eu mesmo vou confessar que eu luto bastante para ser disciplinado, porque reconheço que quando eu sou, acabo tendo problemas. Estudar, trabalhar, produzir, fazer ginástica, cuidar das nossas coisas, tudo isso depende de disciplina. As pessoas disciplinadas são mais produtivas e mais confiáveis. Elas passam uma coisa boa para as demais e gostam de estar ao lado delas. Então, analise como é que está o seu grau de disciplina. Isso pode ser verificado, especialmente com relação à maneira como você lida com os seus compromissos, com os seus horários, com as suas responsabilidades. E também como você cuida da sua saúde, das suas coisas, do seu desenvolvimento pessoal. Falando um pouco mais sobre disciplina, em latim, disciplina significa ensino. É por isso que nós usamos essa palavra também para designar algumas áreas do conhecimento. Matemática, história, biologia são exemplos de disciplinas escolares. Portanto, há uma conexão entre a disciplina e o aprendizado. Aliás, a palavra disciplina tem o mesmo origem da palavra discípulo. O mestre disciplina o jovem para que ele aprenda, se desenvolva, torne-se autônomo, produtivo. O jovem que o mestre disciplina é, portanto, o seu discípulo. Agora, no sentido pessoal, a disciplina aumenta a nossa capacidade de aprender e, a partir disso, realizar. Quem se disciplina torna-se, ao mesmo tempo, mestre e discípulo. As pessoas disciplinadas são, portanto, mestres de si mesmos. Veja só. Aprendem, produzem, criam, alcançam os resultados que sonham e, o mais importante, são mais livres. Isso mesmo. A disciplina não aprisiona,
liberta-se da pressão externa e do sofrimento que vem dos sonhos não realizados, das frustrações autocolocadas, da miséria, da desesperança. Aliás, Renato Russo já nos disse que disciplina é liberdade. Lembra disso? Ele estava coberto de razão. A disciplina é, sim, uma qualidade extremamente importante. Então, agora dormiu todo mundo. Tô vendo. Então, gente, viram disciplina como é importante? O Renato Russo já falou, né? Certo? Então, o que eu queria colocar, gente? Sejam disciplinados, nós somos o exemplo. Então, se eu quero fazer com que o aluno tenha disciplina, eu tenho que ser um cara disciplinado. Eu tenho que cumprir horário, eu tenho que cumprir compromisso, eu tenho que... Ou não só... Gente, olha bem, nós somos... o aluno olha para nós, né? Para ver como é que tu está vestido, para ver como tu está bem, se tu está, né, bem maquiada, se tu está... Isso é importante, nós somos o exemplo, então nós temos que ter disciplina para nos preparar para apresentar uma boa aula para o nosso aluno, tá certo? Então isso aí que eu queria colocar, e que eu quero chamar agora o Anderson, tá? O Anderson então vai falar, só para relembrando, eu peguei alguns cases de alguns professores, tá? Que inclusive incluíram, eu peguei aqui as aulas como tornar uma aula encantadora. Então, o case do Anderson, de como ele montou um equipamento, né, como montar um computador, fazendo com que os alunos busquem, façam pesquisas, né, certo? Dentro de um orçamento, um prazo e com uma qualidade específica. Isso é bacana. Isso aí o que é? Tem disciplina, né? Certo? Então, estou disciplinando o aluno. Então, o Anderson vai falar isso. Depois eu vou separar a turma para avaliar em grupos. Nós vamos falar sobre essas 4 competências, tá? Os grupos hoje podem ser grupos de 4, tá certo, alunos? Eu estou liberando para fazer. Vou dar 15 minutos para se prepararem e aí vocês venham aqui para falar para a gente. Tá bom? Começa, Anderson. Boa tarde. Boa tarde, pessoal. Meu nome é Anderson Senker, para quem não me conhece. Na semana passada, eu, Aline e a Alice, né, que está lá no fundo, nós discutimos, enfim, do que falaríamos e eu dei a sugestão de nós falarmos sobre o que eu apliquei uma aula antes, um dia antes, né, na quinta-feira, véspera do nosso encontro aqui. O que eu propus para os meus alunos? Eu propus para eles fazerem a montagem de um computador, tá? Porque eu estou dando disciplina de hardware nesse momento, na CIS Brasil, na teoria. Como assim? Eles se reuniram em grupos, tá? Grupos de 3 pessoas, e o que eles deveriam fazer? Eles tinham que pesquisar, tá? Peças de computadores, ok? Obviamente que se eu fosse realmente montar aquele computador, deveria funcionar, pelo menos essa era a ideia, tá? Dentro de um determinado orçamento. Eu estipulei para eles que eu queria um computador relativamente bom, né, custaria entre R$ 2.250 e R$ 2.400. Teria que fechar esse valor. Tá? Eu não queria nem um centavo a menos e nem um centavo a mais. Essa era a ideia. Qual era o prazo que eles tinham para desenvolver isso? Na volta do intervalo, eu passei isso antes do intervalo, alguns minutinhos antes de terminar o intervalo. Voltando no intervalo, eles foram para a biblioteca, que eram os computadores que nós tínhamos disponíveis. Eu passei um site que eu gostaria que eles pesquisassem no Mercado Livre, né, por ter uma grande quantidade de computadores lá, enfim, de peças, e eles teriam que fazer esse orçamento dentro de uma tabela. Então, eles abririam um Excel, né, e fariam uma tabelinha colocando a descrição do componente, o valor e o link, para que depois eu pudesse verificar. Porque seria muito fácil, né, determinar um valor qualquer sem eu ter como conferir esse valor. Foi bem interessante, foi bem legal. O resultado, eu passei, a gente passou somente na segunda-feira, né, então eles me entregaram isso na quinta-feira, até o final do horário, né, até o final da aula, então eles tinham aproximadamente 1h30 para desenvolver o trabalho, e na segunda-feira, no primeiro momento da aula, a gente fez em coletivo a correção
desses exercícios. Então ali a gente encontrou alguns problemas, tipo, tinha computadores que não tinham gabinetes. Ah, professor, mas funciona. Ah, eu sei que funciona. Tranquilo, mas eu gostaria, né, de um gabinete. Então, teoricamente, esse grupo estava desclassificado. Tinha outros que compraram um monitor no Mercado Livre com defeito. E dizia claramente no anúncio, né, monitor estragado. Colocaram no computador, e daí tu vai olhar aquele computador, ele tinha 2, 3 HDs. Ele era meio fora da realidade. 2 grupos acabaram empatando, né, tinham máquinas relativamente boas. E o que nós fizemos, então? 2 máquinas, na realidade 2 grupos, máquinas completas e que funcionavam. Os demais componentes, né, dos outros grupos, eles avaliaram, eles escolheram qual seria o melhor computador entre os dois. E, obviamente, cada um se justificou da sua forma, então um grupo acabou levando o prêmio. O que era o prêmio, na realidade? Eu observei que aquela turma, eles tinham um hábito sempre de lanchar junto. Todos eles saíam juntos, iam num posto que tinha ao lado e lanchavam, né? Cada um pagava o seu e tal. Então eu propus para eles o seguinte: o grupo vencedor não vai pagar o lanche aquele dia. Tá? Os demais grupos, né, vão arcar com a despesa. Era coisa pouca, ia dar tipo R$1 para cada um. Então eles gostaram da brincadeira, né? Eles acordaram isso e foi o que realmente aconteceu. É claro, depois chegou na hora de fazer o pagamento, alguns acabaram, né? Ah, hoje eu não tenho, hoje eu não posso, pegar dinheiro com outros, enfim. Então a ideia foi justamente essa. O que a gente trabalhou ali? Tá? A gente trabalhou a autorresponsabilidade, né? A gente trabalhou com a coerência, então tinha que ter uma certa coerência para poder montar esse computador, a competitividade entre os grupos, então eles não poderiam, entre aspas, pesquisar, visualizar o que o outro grupo estava fazendo, né? Porque senão eles poderiam ser privilegiados da informação, e também o comprometimento entre o grupo, né? Eles teriam que trabalhar conscientes de que um teria que ajudar o outro, um teria que opinar em cima da informação do outro. Basicamente foi esse o trabalho que eu desenvolvi, e eu achei relativamente bem legal. Claro, pode ser aprimorado, né? E vai ser, porque na próxima disciplina eu estou aqui com hardware também, então eu vou aplicar novamente. Bom, excelente. E colocando só, hoje a gente viu 4 competências. Então a gente viu o conhecimento específico, a criatividade, o discernimento e a disciplina. Olha que nesse case do Anderson, precisou ter disciplina para montar isso aí. Precisou ter disciplina. Tá? Eles tiveram que ter discernimento, toda vez, né, escolher, teve um grupo que escolheu errado, né, certo? Criatividade, esse exemplo foi um exemplo muito bacana de criatividade, principalmente a parte, né, de instigar o aluno lá a turma, o que é a cenourinha que o Anderson colocou nesse case? O que os alunos quiseram brigar, vencer, por causa do lanche? Gente, quando tu bota lá, e o grupo que ganhar não vai pagar o lanche, os outros vão ter que pagar o lanche. Olha só, o outro se sente humilhado porque vai pagar o lanche, e o outro gratificado porque ganhou o lanche, né? Tá? Então isso é muito bacana, né? Certo? Então muito criativo. E o conhecimento específico, gente, tá aí, não preciso nem dizer. Para tu montar um computador com as peças aí, tu tem 500, o que tem de placa-mãe, placa de vídeo e tal. Então, muito bom. Então, quer dizer, eu vi que é um exemplo, um case que pode se encaixar com várias outras competências além daquilo que o Anderson Zanke citou aqui, tá bom? Então, eu quero que vocês continuem, tá, mandando para mim, porque na próxima aula eu vou escolher outro professor para vir aqui falar, tá? Então, agora nós temos 15 minutos, ou seja, até as 4h02, 4h03, para se reunirem em grupo, escolherem uma das competências e mostrar como desenvolver uma dessas competências em sala de aula. Ou como case, ou como exercício, ou como, né, algum modelo para utilizar. Com vocês, tá bom, gente?
15 minutos, se pode. E vocês aí longe também, hein? Todo mundo, né? Quê? Ah, vocês vão ter que escrever, é por escrito, hein? E botem o nome de vocês na folha. Não tem. Não? Criatividade? Tá, mas pode continuar pensando, vocês são vocês no grupo para apresentar.
Pessoal de Caxias, está me ouvindo? Pessoal de Caxias. Oi. Está nos ouvindo Oi. agora? Agora é boa. Vocês vão ser os Terceiros? terceiros, tá? De Caxias. Ok. Pessoal de Rio Grande. Tá ouvindo? Rio Grande. O pessoal de Rio Grande, tá ouvindo? Levanta o dedo assim. Ouvindo? Rio Grande, vocês vão ser os quinto a apresentarem. Quinto, tá? Capão da Canoa tá aí? Vocês vão ser os nonos a apresentarem. 9. Tá? Capão da Canoa. Ouviram? Neila, recanto maestro aí, tá ouvindo? Vocês vão ser oitavos a apresentarem, tá? Ok. Adriane, Palmeira das Missões, 10º a apresentar, tá?
Bento Gonçalves, estão aí? Oi. Tu vai ser a 11ª a apresentar, tá? Chamei todos, né? Apresentar. Deu? PDF? Estou ali lendo. Estou lendo, aliás, estou lendo 3 ao mesmo tempo. Está muito bom. Obrigado. Quatro minutos, tá? Lembra do Johan Tess? Querem já vir se preparando aqui para... O pessoal vai ser o Marcelo. Tá. Apresentação. Ordem do povo. É 2 minutos de apresentação para cada um, tá? 2 minutos. Estão prontos? É mais 1 minuto, tem. Tudo just in time. Tem que tirar o ABC, não tirar. O Zé está chegando nos 60 segundos finais. Nos 15 segundos finais. Não, você tem que dar apoio moral. O apoio moral é aqui, ó. A última vez que eu fui dar área do apoio moral. eu fui demitido. Não vai ganhar. Na semana passada. Pode passar. Eu, pessoal, podemos começar? Veio o grupo número 1. Ó, quem chegar aqui primeiro inicia. E tem 2 minutos, tá? 0 cronômetro. Não vou falar nada hoje, eu só vou deixar um vou dar um apoio. Do bebedinho? Vou ficar os 13, então. Podem começar quando quiserem, é só dar. Ó, pessoal, ouvir os colegas. Boa tarde, pessoal. Sou o Marcelo, instrutor do técnico em informática. Max Busato. Anderson Zenker. Nós escolhemos aqui falar sobre a parte de conhecimento específico e discernimento. E eu estou ministrando a disciplina de banco de dados agora. E uma das atividades que eu proponho para os alunos é justamente
na questão de recuperação de informações do banco. Eu fazer uma pesquisa e ter um retorno. E para que a gente consiga trabalhar com isso aí, a primeira coisa é que os alunos tenham esse conhecimento específico das várias metodologias de pesquisa que a gente pode estar desenvolvendo para poder ter essas informações do banco. E aí, sabendo quais são essas metodologias de pesquisa, eles vão ter que ter o discernimento de escolher qual a melhor delas para poder aplicar dentro daquele problema que está sendo proposto e dentro da realidade de banco, de máquina, de sistema que eles vão ter para estar utilizando naquele determinado momento. Era mais ou menos isso. Quem? Do Obama. Do Obama? Dá também. A gente bota uma criptografia para o Obama não pesquisar nada nas fontes. Tá bom, obrigado. Grupo número 2, pode vir, da disciplina. É uma métrica, certo? Boa tarde, pessoal. Meu nome é Raul, sou tutor. Raul. Ana Jara, tutora também. Nós estamos aqui também apresentando, né? Temos a Miriam, Regina e Luciane. É isso? Nós vamos falar sobre disciplina, tá? Porque a gente comentou, como eu sou tutor do segundo ciclo e a Ana Jara do primeiro ciclo em Gravataí, nós fazemos um contrato, né? Na primeira aula, justamente nesse sentido, que eles têm que ter disciplina. A qualidade do curso está muito atrelado à disciplina que eles têm de estudar em casa. Se eles não estudarem em casa, não vai valer a pena. Curso. Não pelo curso, mas pela qualidade, pelo empenho, pela disciplina deles e comprometimento do estudo. A gente falou, né, mais uma coisa também. A gente falou em relação de que todas essas palavras de autodesenvolvimento, no primeiro dia de aula a gente acaba abordando todas essas disciplinas para que eles não se assustem, mas que eles acabem criando o hábito de avaliar e se autoavaliar, porque às vezes eles não têm um discernimento de o que é o curso EAD realmente, né? Eles estão ali, porque é fácil, só uma aula presencial, a gente vai lá e faz a provinha e deu. E realmente não é, muitas vezes a gente vê que o aluno não desenvolve nas provas, por mais que são 5 questões objetivas nas provas, ele acaba indo muito abaixo o rendimento deles, e a gente acaba indo depois nessas aulas presenciais avaliando o que tu está fazendo. Se realmente o aluno está com o objetivo de concluir o curso, ele começa a se autodisciplinar. Realmente eu não estou tendo tempo para estudar. E a gente acaba ajudando ele a fazer essa autoavaliação para suprir essas necessidades, e realmente há um avanço nas notas deles. Dá para ver nitidamente se o aluno é comprometido e quer realmente terminar o curso, essa disciplina ele acaba ele mesmo se organizando para tê-la. É isso, né? Que é importante no curso EAD, é fundamental. Grupo 13 de Caxias do Sul. Grupo 13 de Caxias, estão prontos? Ok? Caxias do Sul. Bom, nós escolhemos então discernimento, porque nós entendemos, nós colegas aqui, que discernimento é uma das competências muito importantes que os professores devem passar para os nossos alunos. Nós temos obrigação de fazer isso hoje em dia, porque através do discernimento tu consegue linkar, inclusive nas tuas aulas, o material que muitas vezes tu está passando, ou a disciplina com o teu dia a dia. Por exemplo, a gente está lecionando agora, ajudando, né, apoiando na parte de economia e mercado, e nós propusemos aos alunos passarem para a vida deles a parte do questionamento do problema fundamental, que nem o que produzir, quando produzir, onde produzir, que quantidade, a quem, para a nossa vida pessoal também lá fora. Por que fazer o curso, aonde quero chegar com o curso, qual que é o meu objetivo? Isso se transforma também no teu objetivo de vida, e isso acho que se torna muito
satisfatório tanto para nós, professores, como para a aula em si, para os alunos também. É isso aí. Beleza? Grupo 4 é Capão da Canoa. Opa, não, espera. Fala que a minha letra tá feia. 4 é criatividade, né? Veio. Capão a gente deixa pro verão. O papel. Ah, só um que para eu dar. Ô, pessoal, vocês à distância, não esqueçam de mandar um e-mail para mim. Eu estou aguardando agora, tá? Da mesma maneira que o pessoal aqui está me entregando, né? Vocês mandam por e-mail para mim, tá? Até às 5h30 eu estou aguardando o e-mail, tá? Pegou o papel? Tá lá. Não, ela pode terminar e eles estão falando. Pode falar, à vontade. Você não precisa do papel, né? Não. A competência que a gente escolheu foi a criatividade. Criatividade. Ó, pessoal. No caso, assim, tanto eu vou falar então da minha, porque ela, a outra professora de inglês, instrutora de inglês, ela teve uma criatividade como professora com o aluno. Ela pegou uma turma nova, como ela não sabia como estava o nível, né, do pessoal, quanto eles sabiam ou não, ela chegou na aula e fez um ditado com eles, de 20 palavras, né, para ter uma noção, para depois, a partir daí, começar o trabalho. E a outra criatividade minha foi no caso que eu estou com uma turma de welcome, e então, o que eu pensei? São pessoas já que vêm do trabalho, na parte da noite. Então, eu pensei o seguinte, eu tenho um videozinho deles falando o alfabeto em inglês, primeiramente, até para eles terem uma noção que eu não gosto só para mim, estar falando somente o meu inglês, né? Eu sempre gosto de trazer um videozinho com outro professor inglês, americano ou europeu, falando também o inglês. E aí depois eu daria para os meus alunos de 3 a 4 palavras numa folha, né, letras do alfabeto, pediria para eles desenharem, tanto no papel, ou se eles preferirem desenharem no quadro, e a partir daquela, escreverem a palavra que eles escolheram para cada letra. Que daí nós todos vamos ler, e vamos ler letra por letra, né, soletrarmos as palavras escolhidas por cada aluno. Tá? Foi essa uma das... Eu acho importante a criatividade, né, pessoal, de aula em aula, né? Toda aula ser diferente, né? A criatividade eu acho que tem que ser do próprio professor, para, como disse o diretor Henrique, instigar o aluno a ser criativo, né? Então acho que aula em aula, para ser diferente, para ser interessante a aula, tem que ser criativa, né? A gente tem que botar um esforço na aula, vamos dizer assim, né? Isso aí, pessoal. Tá bom. Grupo 5 é o pessoal de Rio Grande. Rio Grande, estão prontos? Sim. Então, primeiro, boa tarde a todos. Boa tarde. Estamos ouvindo bem? Estamos ouvindo bem, sim. Ok. Boa tarde a todos, né? Eu sou a tutora Maritza, ao meu lado o tutor Rafael, da filial Rio Grande. Nós tivemos uma iniciativa de criatividade para a ferramenta Moodle, né? Nós percebemos que nossos alunos teriam que estar mais preparados para o mercado de trabalho. Então, nós sugerimos para a coordenação pedagógica, né, uma melhoria no sistema Moodle. Qual foi essa melhoria? Nós sugerimos que no sistema Moodle fosse disponibilizado apenas 15 questões objetivas para que os alunos pudessem fazê-las e fosse automaticamente corrigido para que ele também tivesse disponível as notas para ele, das atividades. E as outras 5 questões seriam dissertativas, onde apenas nós, professores, teríamos acesso e disponibilizaríamos para os alunos em sala de aula, né? Para que pudéssemos também trabalhar outras competências, como questões de coesão grupal, né? Correção ortográfica, mais voltada para a área gramatical e apresentação.
Em síntese, né, tivemos essa ideia, participamos de um fórum de tutores, né, e esta implantação foi aceita pela coordenação pedagógica e foi implantada em todas as filiais. Então, foi uma sugestão nossa aqui da filial Rio Grande, né, partiu de mim, com o apoio do professor ao meu lado, o professor Rafael, e estamos muito contentes, porque nós, como os tutores, podemos ter mais tempo disponível para preparar uma melhor aula. Muito obrigada. Grupo 6. Vocês estão vendo. Bom, boa tarde, pessoal, tudo bem? Meu nome é Sandro Rodrigues, eu sou então tutor aqui da filial 9. Renato, filial 18. Então, nesse módulo nós estamos então ministrando e fazendo a tutoria então da disciplina de Economia e Mercado. Como a colega Maritz lá de Rio Grande já falou sobre a nova metodologia, nós estamos também desenvolvendo a questão do conhecimento específico com os alunos. No momento em que as questões objetivas, que são 15 questões objetivas semanais, são corrigidas por nossos tutores dentro da sala de aula, então eu desenvolvo com eles a possibilidade de eles responderem essas questões de maneira prática. Então o conceito ele é abordado dentro da apostila, dentro também das videoaulas, mas no momento em que eles vão então responder as questões na correção dentro da sala de aula, eles têm que linkar o conceito que eles leram à prática da rotina deles. Então, a questão da Lei Geral da Demanda, a Lei Geral da Procura, como os bens elásticos e inelásticos, a teoria, a Lei da Oferta também, eles têm que realmente relacionar à prática da rotina deles. Isso a gente consegue que eles tenham conhecimento específico, tanto da prática quanto da teoria. Bom. Oi, boa tarde. Oi, boa tarde. Eu sou a professora Silvana, do Técnico de Administração. Nós resolvemos falar sobre a criatividade. Todos nós colocamos aqui, todos nós, 4 aqui do grupo, utilizamos de alguma forma o nosso conhecimento específico, né, de forma criativa para os nossos alunos. Mas também discutindo, descobrimos, né, que a gente ensina eles a pensar criativamente, não só apresentar de forma criativa, né? A gente colocou aqui, por exemplo, eu uso bastante em simulação, marketing, disciplina de marketing, planejamento estratégico, onde eles têm que criar alguma coisa, inventar uma empresa, ou eles têm que criar um produto, eles têm que criar, fazer um brainstorm, né? Aí eu peço individualmente que eles se reúnam em grupo e individualmente cada um faça a sua chuva de ideias, né? E depois, em grupo, eles troquem as ideias, né? Para que eles vejam o que saiu. E depois, junto, eles têm um discernimento de mudar, modificar, acrescentar, fazer com que saia uma coisa... E às vezes saem coisas que a gente nem imagina e nem eles imaginaram. A gente colocou aqui algumas disciplinas, eu já falei, né? Mas na lógica dá para utilizar no marketing, na simulação, planejamento estratégico, que são as disciplinas que a gente ministra. Acho que é interessante que não só apresentar de forma criativa, mas também fazer eles pensar de forma criativa. Não, perfeito. Isso aí é muito importante. Até eu estava conversando com outro grupo exatamente sobre isso. Todas as competências que nós estamos tratando aqui podem ser vistas de 2 pontos de vista, né? Como desenvolver o aluno e como a gente fazer para dar uma aula. E aí isso é o canal. Fazendo os dois, resolveu, é o supra-sumo. Muito bom. Grupo 8º é o de... Rede de qual cidade? É do Ricardo Castro. Pode ir, Neila. Olá, tudo bem? Meu nome é Neila, o professor Felipe vai trazer um case para nós, então. Relacionado ao conhecimento específico, né? Eu sou professor de inglês e muitas vezes os alunos estão preparados apenas para certos tipos de interações. Por exemplo, a gente conversa, entrevista de emprego, eu falo bastante para eles. E a gente estava praticando fazer eles expressar ideias, né?
Só que depois de ter passado a aula, perguntei se eles tinham entendido e todos, sim, eu entendi, professor, tudo na ponta da língua e tal. Vamos ver então, peguei, dividi a turma entre júri, juiz, advogado de defesa, advogado de acusação e o réu, né, que tinha sido preso numa alfândega, tinha ido ganhar uma viagem para Disney e tinha sido preso pelo porte de erva. Pois bem, então vamos aprender a nos expressar. Uma situação que tu vai ter que se defender perante um jurado, um juiz e um júri, né? Bom, no final das contas, aconteceu que ele foi preso apenas por portar erva mate. Tinha acontecido uma confusão na alfândega e confundiram o produto que ele tinha levado, né? E foi interessante porque dessa maneira eles foram capazes de praticar uma situação completamente inusitada. Foi uma coisa diferente para eles. E como a gente está trabalhando com uma língua estrangeira, a gente tem que estar preparado para qualquer situação, saber falar, saber se expressar de maneira correta. E sempre esperar o inesperado. Então, muito bom, gostei muito. Pessoal de Capão da Canoa, pode continuar. Oi, estão me ouvindo? Tá. Consegue me ouvir? Pode falar. Pode falar. Ok. Ok. Eu, para variar, vou falar sobre criatividade, assim, como a maioria estão falando, né? Mas o que é preciso primeiro falar sobre criatividade é que ela é um desafio, né, para nós professores. Eu, como professor da língua inglesa, assim, ela é um desafio para nós. Toda essa exigência que nós temos de todas as aulas serem criativas, chamar a atenção do aluno, né, é um grande desafio diário. Nós temos que ser criativos todos os dias, praticamente, né. E o que eu fiz esses dias recentemente com a minha turma foi uma batalha naval, assim, porque eu pude perceber que com uma atividade de batalha naval eu poderia trabalhar muitas das habilidades de língua inglesa. Eu poderia trabalhar a fala, poderia trabalhar a audição deles, poderia trabalhar a escrita, poderia trabalhar o conhecimento gramatical que nós estamos aprendendo ali. E a gente, claro, né, fez como qualquer brincadeira, assim, competitiva, né, teve aquela recompensa no final, né, que cada um o time vencedor iria receber alguma coisa do time perdedor na próxima aula, né. Tipo assim, e realmente, esse tipo de atividade puxa muito todos os alunos a querer aprender, querer fazer, porque eles querem ganhar. Eles não querem pagar, né. Muito bom. Grupo 10, 11ª das lições. Adriane? Oi. Estão me ouvindo bem? Estão me ouvindo bem? Eu vou dar um exemplo de aula. Nós estamos trabalhando, vou dar um exemplo sobre a criatividade. Nós estou dando a disciplina de mercado de trabalho. Então, geralmente, a gente vai explicar para eles, eles têm um pouquinho de dificuldade sobre a demanda, a escassez, a oferta, flexibilidade, tudo dentro do mercado de trabalho. Então, o que a gente faz? Eu fiz um exemplo com eles assim. Eu separei a turma em grupos e cada um tinha um determinado produto. Daí o grupo deverá ter bastante estímulo, né? Eu estimular eles bastante para que eles façam com que o produto escolha da melhor maneira que o produto deles venha a vender, né? Que tem uma demanda, né? Então eu tenho que inovar para eles a ideia e deixar com que eles façam. Daí e fazer a proposta para eles que consigam atingir a demanda. Daí o grupo que conseguir maior a venda, e tiver maior o lucro, será o produto que será escolhido. Então, ele deverá ser muito criativo, entra também a outra competência, que é o discernimento, que geralmente vai sendo seguido, criatividade, discernimento, eles vêm seguidos juntamente, né, um com o outro, um puxa o outro. E o produto, para o que vai ser comprado, eles têm que conhecer, né, o produto, tem que discernir o produto, saber como demonstrar para o cliente o produto, para que serve o produto,
Então, o grupo que se sair melhor na venda vai ser o vencedor, e dentro dessa dinâmica eles vão trabalhar bem para a demanda, o que vem a ser demanda para eles, o que vem, daí a gente faz uma reflexão que poderiam melhorar para conseguir o resultado mais eficaz aqueles que não conseguiram obter o produto escolhido. Muito o meu bom. exemplo, não sei se dá tempo ainda, diretor. Pode falar. Pode falar. O meu exemplo, né? Eu sou Vanussa, sou secretária. O meu exemplo é um exemplo de secretaria, porque para ter aula tem que ter alunos, né? E na secretaria, quando os alunos procuram o curso, né, procuram se informar, eles trazem muitas objeções, né? Ah, mas será que vai dar certo? Será que eu vou ter tempo? Eu uso bastante a questão da criatividade, porque eu tenho que ser criativa, eu tenho que cortar essas objeções. Ele me apresenta um problema, eu tenho que apresentar uma solução para ele. Não, o curso vai ser bom, né? Experimenta, então eu tenho que apresentar soluções, então a gente acaba sendo criativo também, né? Apresentando soluções úteis, eficazes, né? Que possa fazer com que ele venha para nós, puxe ele para nós, porque assim ele vai estar buscando uma realidade melhor para ele, né? Muito bom, gostei bastante. Bento Gonçalves. Se eu não desativar o microfone, não tem como vocês me ouvir, né? Bom, eu escolhi também a disciplina de Economia e Mercado como um case meu. Na primeira aula de Economia e Mercado, então, eu fiz papeizinhos de socialismo e capitalismo, coloquei eles dentro de um saco, sacudi e entreguei para os alunos pescarem um assunto. O tema era socialismo e capitalismo, então no decorrer da semana eles tinham que pesquisar sobre o assunto que eles pescaram e trazer um artigo sobre aquele assunto. Aí em sala de aula, na aula 2, então eu solicitei para que eles fizessem um esboço, um resumo do que eles haviam estudado sobre os temas, tá? Após feito isso, eu solicitei a divisão do grupo, então, entre socialistas e capitalistas, pedi para que eles reunissem as principais ideias acerca de cada tema e também colocassem no papel. Após feito isso, eles apresentaram a aula. Então, eles tiveram que usar da criatividade deles, sim, para poderem apresentar os dois assuntos. Um pouquinho antes do intervalo, eu liberei eles para a biblioteca e o objetivo era eles montarem um esquema, um resumo, um material de apoio para enviarmos por e-mail para os demais colegas. No retorno do intervalo, eu propus um debate sobre os assuntos. Por incrível que pareça, não ficou, achei que fosse esquentar, né, a aula, mas eles foram bem tranquilos, assim, cada um apresentou seu ponto de vista e foram bem democráticos, diga-se de passagem. Bom, com essa aula eu consegui reunir as 4 competências que foram passadas hoje, né, conhecimento específico, pois os alunos tiveram que pesquisar e estudar sobre o que eles iriam apresentar. Criatividade, pois foram eles que apresentaram a aula e tiveram que montar o esquema resumo para os colegas. Discernimento, para poder lidar com o assunto e com os colegas, né? E disciplina, para poder fazer tudo em tempo hábil. Ok, muito bom, hein? Boa tarde. Só espera isso. Boa tarde. O meu nome é Rita. Meu nome é Rita, tá? Eu sou professora do técnico de informática, tá? O que eu abordei, tá? Eu abordei um case que eu utilizei em aula recentemente aqui na Júlio, tá? Na disciplina de Ciências Humanas, né? Em conjunto com o Inglês 1, mas mais para Ciências Humanas. O que eu fiz com os alunos? No conteúdo de entrevista e seleção que a gente passa, eu passei para eles, né, toda a parte de questões que a gente faz, que eles fazem, que as empresas fazem, as pessoas, né, nós profissionais, né, na hora de uma seleção,
e os possíveis erros e as respostas que não deveriam, né, ser as respostas, que as pessoas acabam ficando nervosas. Sendo assim, eu dei uma semana para eles se prepararem, escolhi 2 empresas, a SAP e a ADP, aqui de Porto Alegre. E falei para eles, estudem as 2 empresas e coloquei 15 questões. As 15 questões que acontecem, né, que as empresas fazem na seleção, né, enfim, fale sobre si, o que te atraiu na nossa empresa, o que tu espera daqui a 5 anos, e dei para eles. Depois de uma semana, veio a aula, fiz uma entrevista com cada um aqui na sala dos professores. Peguei um de cada vez e fui indo. Pois eles estudaram a empresa. Porque foi uma das questões, assim, a terceira questão que eu fiz foi o que fez tu procurar a nossa empresa, né? E depois, mais adiante, foi a questão, assim, a questão que eu fiz para eles, assim, o que faz, assim, eu te contratar na minha empresa. E eles realmente estudaram. Eles procuraram a empresa, eles viram a vaga, né? E todos eles vieram arrumadinhos, assim, todo mundo chegou no horário 1h30, né? Porque sempre chegávamos ali 15 para as 2, né? Horário tal. Mas sempre chegaram tudo no horário, tudo arrumadinho, ninguém de bermuda, ninguém de chinelo, né? Todo mundo tirou o boné, os guris principalmente tiraram o boné, né? Então foi um conjunto dessas que a gente trabalhou hoje, né? Dessas competências, tanto a disciplina, né? Conhecimento específico, porque eles tiveram, são 2 empresas, assim, claro, nosso ramo da TI, o pessoal conhece, mas eu tinha uns ali de 16 anos que nunca trabalharam. Não tem nem o conhecimento de o que se trata, né, a ADP, o que trabalha a SAP. E realmente eles foram atrás e responderam, né? Foi bem legal, foi uma atividade bem... Todo mundo ficou nervoso, né, mas depois foi bem tranquilo. Muito bom. Faltou um grupo? Não? Tá bom. Então, gente, para colocar, muito obrigado, então, por virem, darem a contribuição. Queria só, para terminar, falar que as competências, se a gente for ver, eu posso dar um exemplo, de repente, que agregue todas as 12 que a gente... 12 não, 4 mais 4 dá 8, 9, 10, as 11 que a gente já fez. E claro que o detalhe é o seguinte, eu tenho que ter um objetivo, porque isso é importante, gente. Eu poder mensurar o que o aluno ganhou com aquela competência. Então, por exemplo, tem uma competência que é a principal. Eu quero desenvolver, a turma está com problema de disciplina, eu quero desenvolver na turma a disciplina. Então, eu vou colocar, gente, começo da aula, minha disciplina leva 1 mês, eu vou aplicar esse novo livro, esse livro até bem interessante que eu estou lendo, Pensando ao Contrário, tá? De uma técnica de resolução de problema, que a pessoa que está só colocando uma propaganda, que eu adoro fazer propaganda de livros, tá? Porque isso estimula o aluno a ler. Sabe como é que o pessoal resolve o problema? Primeiro tentar ver qual é o problema, o motivo do problema. Já está começando errado. Tu tem que ir direto na solução do problema. Para que tu vai ficar pensando no problema? Tu tem que pensar na solução do problema. Então esse livro é um livro bem interessante. O que eu acabei de fazer com vocês? Instigar. Quem está com problema vai querer ler o livro. Então, gente, o que eu faria? Desenvolveria com os alunos um hábito, inclusive nós vamos ter um curso aqui, o hábito da leitura. O hábito da leitura desenvolve a disciplina no aluno, desenvolve um monte de outras competências, né? Falar bem, escrever bem, ter um vocabulário, tá cheio de ideia para criatividade. Tudo isso a leitura faz. Então, gente, tentem desenvolver em vocês agora essa competência, esse hábito da leitura. E instigam os alunos, no primeiro dia de aula já chegam com um livro bom da área, aí o livro linkado com a área que vocês estão dando aula, e chegou, gente, vamos fazer o seguinte, eu quero que vocês, até daqui a 1 mês, leiam esse livro. Pô, isso é bacana, mas aí tu tem que começar durante a aula a instigar, né? Ler parte do livro, como eu fiz com o livro aqui do Jim Collins, né? Empresas Feitas para Vencer. Eu tenho certeza que se alguém, eu conseguir colocar em alguns de vocês a curiosidade para ler esse livro. E quando a gente faz isso com alguns alunos, isso é muito importante. Eles contaminam os outros colegas, um vírus do bem, tá? Então, isso que eu queria colocar por hoje, tá? Disciplina é importante. Quais as outras competências que a gente tratou hoje?
discernimento, criatividade e conhecimento específico. Uma mais importante que a outra, estão todas ligadas e dá para a gente dar uma aula envolvendo todas da. É só sair e ter bastante inovação e saber isso quando a gente está aplicando para os alunos. Tá bom? Então é isso aí que eu queria. Boa tarde a todos. Obrigado por terem vindo e contribuído. Tá, pessoal? Fala para a Aline lá que espero melhoras dela. Tchau.